Capítulo 24. Na manhã seguinte, Sara aconselhou as 3 mulheres a permanecerem por mais algum tempo na casa da irmã. Precisamos esperar pela próxima embarcação que vai cruzar o rio, ela explicou para Comini durante o café da manhã, no dia seguinte. Agora, Madame Constance, sugiro que seus novos documentos digam que você é uma governanta da região de Provença. Há algum nome que gostaria de usar? Que tal Hélène Latour? Comini sugeriu, pensando na filha da vizinha de sua tia, com quem brincava na praia quando era criança, em Saint-Raphael. Então Sophia pode ser sua irmã Claudine. Claro, quando chegarmos ao nosso destino, Sophia precisará se esconder. Há muitas pessoas nos arredores do château da família que a reconheceriam. Os alemães certamente nos encontrariam lá, não é? Comini perguntou. Falk sabia de tudo a respeito do château. Edward me disse que é um lugar onde podemos esconder Sophia e mantê-lo a salvo. Claro, seria melhor se pudéssemos deixar o país imediatamente, porém, com a deficiência de Sophia, a rota de fuga seria árdua demais para ela. Pelo menos no château não precisaremos depender de mais ninguém. Casas que eram seguras não são mais. A Gestapo paga uma boa quantia em dinheiro por informações a respeito de quaisquer vizinhos suspeitos de abrigar pessoas como nós. Então, caso eles venham nos visitar, você e eu mudaremos a aparência nas novas fotografias de nossos documentos, Sara disse, colocando um frasco de água oxigenada na frente de Comini. Você acha que isso é um problema? Soltou uma leve risada por causa da expressão que Comini tinha no rosto. Meu cabelo precisa ficar ruivo. E precisamos fazer algo a respeito das roupas de Mademoiselle Sophia. São elegantes demais e certamente atrairão atenção. Comini observava, intrigada. Sara, você é realmente uma profissional. Como sabe exatamente o que fazer? Meu marido trabalhou com os maquis por 2 anos até que foi capturado e morto pela Gestapo. E eu, é claro, prestei auxílio ao conde em várias missões perigosas. É uma questão de sobrevivência. Quando encontra necessidade, você aprende rápido o que deve fazer. Agora, molhe seus cabelos antes de aplicar a água oxigenada, ela disse, indicando a latrina nos fundos da casa. Ao sair da casa com o frasco nas mãos para utilizar a latrina, Comini sentiu-se diminuída. Mesmo com todo o treinamento que recebera da Zoe, Sara, uma simples empregada doméstica, estava muito mais preparada para lidar com a situação do que ela. 2 dias depois, quando Comini percebeu o 3º carro de patrulha alemão cruzar a rua estreita nas últimas horas, Sara veio até ela e disse que iriam partir naquela noite. Não posso mais arriscar a segurança de minha irmã, ela acrescentou. Bem, temos os novos documentos e vamos seguir com a viagem. Já está tudo preparado para esta noite. Certo, Comini assentiu, olhando rapidamente para Sophia, apática, sentada à mesa da cozinha. Parecia estar perdida em seu próprio mundo, não contava com qualquer base emocional ou física para lidar com o que estava acontecendo com ela. Comini se aproximou dele e tocou sua mão carinhosamente. Vamos partir esta noite, querida, e você logo estará na casa de que tanto falou. Sophia respondeu com um breve meneio afirmativo de cabeça, emanando uma aura miserável. Estava vestida com trajes de camponesa e um cardigan de lã grossa bege, que acentuava sua palidez. Comini mal a vira comer desde que chegaram e, em mais de uma ocasião, acompanhou até a latrina atrás da casa, ficando por perto enquanto a francesa vomitava. Mesmo depois de cruzarem a linha de Vichy, Comini sabia que elas ainda teriam que percorrer centenas de quilômetros até alcançarem o santuário. Comini rezava para que Sophia conseguisse sobreviver. Era óbvio que ela estava extremamente abalada. Às 10 horas da noite, Comini, Sara e Sophia se juntaram a 6 outras pessoas na margem do rio Saône. Amontoaram-se numa barca. Comini entrou primeiro e Sara lhe entregou Sophia cuidadosamente. Quando a barca partiu para completar o curto percurso em direção à outra margem do rio, sob a mais completa escuridão, nenhuma palavra foi dita.
Quando chegaram à margem oposta, os passageiros desembarcaram em silêncio e se espalharam imediatamente pelo campo coberto pela geada, desaparecendo na noite. Pegue uma das mãos de Sophia e eu pegarei a outra, Sarah instruiu Comini. Sophia, você tem que correr agora. Não podemos ser vistas aqui. Mas, para onde estamos indo? Sophia sussurrou enquanto as duas mulheres a guiavam pelo campo aberto o mais rápido que podiam. Está tão frio que mal sinto meus pés. Sarah arfava, seu corpo rechonchudo não estava acostumado a se exercitar, e não desperdiçou o fôlego lhe respondendo. Finalmente, Comini viu uma luz brilhando ao longe. Sarah diminuiu o passo conforme o contorno de uma estrutura surgiu à sua frente. A luz que Comini vira vinha de um lampião a óleo pendurado num prego, na parede externa de um celeiro. Devemos nos abrigar aqui até que o dia amanheça, Sarah disse, abrindo a porta do celeiro e retirando o lampião do prego que o sustentava para levá-lo para dentro. Em meio à luz fraca, Comini viu os fardos de feno empilhados à sua volta. Pronto, chegamos, Sarah disse, conduzindo Sophia até um fardo que estava nos fundos do celeiro e fazendo com que ela se sentasse, ainda ofegante após a corrida. Pelo menos este lugar é seco e seguro. Vamos ter que dormir num celeiro? Sophia perguntou, horrorizada. A noite toda? Comini quase soltou uma gargalhada ao perceber que Sophia estava escandalizada com a ideia. Sophia era uma mulher que havia se deitado nos melhores colchões, forrados com crina de cavalo, e em travesseiros de pena de ganso praticamente todas as noites de sua vida. Sim, e precisamos nos acomodar, Sarah disse. Agora, deite-se. Vou lhe preparar uma cama quente sobre o feno. Quando Sophia estava finalmente acomodada sobre o fardo de feno, Sarah se deitou a seu lado. Você também precisa dormir, Madame Constance, ela instruiu. Temos uma jornada longa e difícil à nossa frente. Mas, antes que eu me esqueça, caso alguma coisa aconteça comigo, fique com isso. Sarah entregou um pedaço de papel para Comini. É o endereço do château da família de Lamartinières. Quando chegar, vá diretamente à cave que fica dentro dos limites da propriedade. Edward disse que Jacques Benoit estará à sua espera. Boa noite. Comini leu o endereço, memorizou e, em seguida, acendeu um fósforo e deixou o papel queimar, grata pelo calor efêmero da chama nas pontas de seus dedos. Deixando-se cair sobre o feno e cobrindo-se com ele, Comini cerrou as mãos ao redor dos ombros e orou, pedindo que o dia não demorasse a chegar. Quando Comini acordou, percebeu que a cama de feno onde Sarah dormira já estava vazia. Sophia ainda dormia profundamente. Ela saiu do celeiro e foi se aliviar. Em seguida, viu que Sarah estava voltando, seguida por um cavalo e uma carroça. Este é Pierre, o fazendeiro que vive na propriedade vizinha. Eu o convenci a nos levar até Limoges. É muito perigoso embarcar no trem em qualquer lugar perto daqui, Sarah disse. Acordaram Sophia e, posteriormente, a colocaram sobre um dos fardos de feno na parte de trás da carroça. O condutor, um francês calado e com o rosto marcado pelo tempo, colocou o cavalo em movimento. Conforme a guerra avança, essas pessoas ficam cada vez mais gananciosas, Sarah resmungou. Mesmo depois de explicar que a jovem sob meus cuidados é cega, ele ainda me cobrou uma fortuna para nos levar a Limoges. Bom, pelo menos tenho certeza de que posso confiar nele. Comini imaginou que aquela seria uma viagem agradável para fazer no verão, conforme o cavalo puxava a carroça pelos campos da região da Borgonha. Dentro de alguns meses, o solo, que agora se encontrava congelado, estaria cheio de videiras verdejantes. As mulheres viajaram durante 4 horas frias e desconfortáveis até que o fazendeiro parou nos limites da cidade de Limoges e virou-se para elas. Vou deixá-las aqui. Não me atrevo a prosseguir além deste ponto. Obrigada, monsieur, Sarah respondeu, com a voz cansada. As 3 desceram da carroça e começaram a caminhar em direção ao centro da cidade. Estou tão cansada. E fraca, Sophia gemeu enquanto as 2 outras, que ladeavam,
suportavam a maior parte de seu peso. Não vai demorar muito, querida. Logo estaremos no trem que nos levará a Marsella, Sarah consolou. Na estação, Sarah comprou os bilhetes do trem e elas foram até uma cafeteria que ficava logo na entrada. Comini estava feliz por tomar um café quente e mastigar uma baguete, mesmo que amanhecida. Sophia tentou beber o café, mas engasgou e afastou a xícara. Na plataforma, após conduzir Sophia a um banco e fazer com que se sentasse, Sarah se afastou um pouco para conversar com Comini. Ela não está muito bem, não é, Sarah? Comini perguntou, ansiosa. Faz algumas semanas que ela está assim. Não podem ser simplesmente o choque e as dificuldades que tivemos na viagem. Você tem razão. Esses não são os verdadeiros problemas, Sarah respondeu, séria. Infelizmente, é muito mais grave. Olhe para ela, está tão pálida, frequentemente enjoada. Não percebeu quando ela afastou seu café agora há pouco, simplesmente porque não conseguia suportar o cheiro? Madame, o que esses sintomas indicam? Levou algum tempo até que Comini registrasse o que Sarah estava insinuando. Cobriu a boca com a mão. Está sugerindo que ela... Ponto de interrogação. Não estou sugerindo, Sarah disse. Eu sei. Lembre-se, eu preciso ajudar a Mademoiselle Sophia com muitas coisas. E ela não sangra há várias semanas. Ela está grávida. Comini sussurrou, horrorizada. Sim, mas não faço ideia de quando isso aconteceu, Sarah suspirou. Não consigo me lembrar de uma ocasião na qual os dois ficaram a sós por tempo suficiente para... Sarah deixou a frase no ar, desgostosa. Mas não duvido que tenha acontecido. Ela apresenta todos os sinais de uma gravidez. Com peso no coração, Comini sabia exatamente quando a oportunidade surgira e foi durante o seu turno de guarda. Mesmo assim, não poderia nem sonhar, mesmo que por um único momento, que Sophia, com seu histórico familiar, poderia ter feito tal coisa. Era tão inocente. Praticamente uma criança. Não, corrigiu-se Comini. Sophia era uma mulher, que tinha os mesmos sonhos e desejos físicos que qualquer outra, e tinha a mesma idade que Comini. Foram as pessoas que moravam lá dos de Lamartinières, incluindo ela mesma, que sempre trataram Sophia como se ela fosse uma criança. Além disso, e o estômago de Comini se revirou ao pensar nas ramificações da notícia que Sarah acabara de revelar, ela sabia que o pai do bebê era um oficial alemão do alto escalão da SS. Sarah, imagino que as circunstâncias não poderiam piorar muito. De maneira alguma, Sarah concordou. É ruim o bastante que ela esteja grávida e sem um marido, mas, se qualquer pessoa vier a descobrir a identidade do pai. Novamente, Sarah deixou a frase no ar, incomodada demais para prosseguir. Pelo menos ninguém mais sabe a respeito, Comini a consolou enquanto o trem chegava à estação e elas voltavam para o lugar onde deixaram Sophia. Madame, você verá que sempre existe alguém que sabe, Sarah suspirou. E eles dirão o que sabem. Precisamos simplesmente nos concentrar em levar Sophia a um local seguro para decidirmos o que deve ser feito. Ao invés do luxo da primeira classe, as 3 mulheres embarcaram num vagão de terceira classe, apropriado ao status inferior. O vagão, com pessoas apinhadas, estava sujo e cheirava a suor. Após alguns minutos, o trem partiu e Comini suspirou aliviada. Cada passo que davam as aproximava do novo santuário. A cada estação, Comini sentia seu corpo ficar tenso. Havia imensos contingentes de alemães por toda a extensão do percurso até Marsella e as plataformas estavam repletas de soldados nazistas. O vagão não era aquecido e não tinha qualquer conforto, mas Comini percebeu que tanto Sarah quanto Sophia haviam conseguido dormir. Além do medo de ser capturada, toda vez que Comini fechava os olhos, o horror de 3 noites atrás continuava a lhe assaltar os sentidos. Na estação que havia antes de Marsella, o coletor de bilhetes passou por entre os passageiros, avisando que os alemães estavam a bordo, verificando os documentos dos passageiros no trem.
O coração de Comini batia com força em seu peito enquanto ela acordava as outras para alertá-las. Todos no vagão estavam se preparando para o perigo. O cheiro do medo era palpável. Comini se perguntou, enquanto olhava para aquele grupo diverso de seres humanos, quantos outros passageiros estariam viajando ilegalmente. Um oficial alemão entrou no vagão e ordenou que todos mostrassem seus documentos. Todos os olhos estavam pousados nele enquanto cada fileira de passageiros era verificada. Sarah, Sophie e Comini estavam na última fileira, e a agonia de esperar até que ele chegasse onde elas estavam parecia não ter fim. Fraulein, documentos. Vociferou o alemão para Sarah, que estava sentada no final da fileira. É claro, Monsieur, Sarah respondeu, entregando-lhe os papéis com um sorriso amistoso. Ele examinou os papéis e depois voltou a encará-la. Onde estes documentos foram emitidos, Fraulein? Na prefeitura da minha cidade natal, Chalon. Ele voltou a examinar os papéis e balançou a cabeça negativamente. Estes documentos são falsos, Fraulein. Não tem o carimbo correto. Levante-se. Sarah se pôs em pé, tremendo de medo, e o alemão tirou sua arma do coldre, pressionando-a contra a barriga da mulher. Monsieur, sou uma cidadã inocente, não pretendo fazer mal a ninguém. Por favor. Eu. Aos. Silêncio. Saia do trem agora. Enquanto Sarah era escoltada para fora do vagão sob a mira do revólver, ela não se virou na direção de Sophie e Comini. Se deixasse escapar qualquer sinal de que estavam viajando juntas, elas também poderiam ser presas. Alguns segundos depois, o apito do trem soou e a composição voltou a se mover. Todas as pessoas no vagão estavam olhando para o lugar onde Sarah estivera sentada. Comini segurou a mão de Sophie e apertou-a com força, para avisá-la de que não deveria dizer nada, e deu de ombros, com um olhar desinteressado. A mulher era simplesmente outra passageira que viajava ao seu lado. Em Marsella, as duas desceram do trem para esperar a conexão que as levaria a Toulon. Comini levou Sophie até um dos bancos da plataforma. Meu Deus, Constance! Sophie exclamou, desesperada. Para onde levaram Sarah? O que acontecerá com ela? Não sei, Sophie, Comini respondeu, tentando manter a calma. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Pelo menos, eu confio que Sarah não dirá nada a nosso respeito, nem dirá para quem ela trabalha em Paris. Ela ama você e sua família. Oh, Constance, ela esteve comigo desde que eu nasci. Sophie choramingou. Como vou conseguir viver sem ela? Você tem a mim, Comini disse, tocando em sua mão carinhosamente. Vou cuidar de você. Prometo. Quando o trem para Toulon chegou, Comini embarcou, apreensiva. Se os documentos de Sarah foram facilmente identificados como falsificações, os que ela e Sophie levavam também seriam. E foi somente por acaso que os documentos de Sarah foram verificados antes e os dela e de Sophie foram ignorados. Conforme o trem cruzava os campos da Provence em direção à Côte d'Azur, Comini teve que encarar o fato de que o braço protetor de Sarah não estava mais ao seu redor. A segurança de Sophie, assim como sua própria, dependia inteiramente dela. Como estamos hoje? Venetia perguntou, enquanto trazia o café de Edward e o colocava ao lado da cama. O leite acabou. E receio que já abri todas as latas de comida que encontrei no armário da cozinha. Estou melhor, obrigado, Venetia, Edward disse, confirmando com um meneio de cabeça. Nos últimos dias, Edward não fez muito além de dormir e comer o que Venetia lhe oferecesse para recuperar sua energia. Hoje, entretanto, seu cérebro estava alerta e ele definitivamente sentia que estava pronto para voltar à ação. Ótimo, Venetia disse. Acho que é hora de um banho, então. Um bom banho sempre faz com que nos sintamos mais humanos e faz bem àqueles que têm que dividir o quarto com você, ela disse, torcendo o nariz para enfatizar sua opinião. Você acha que é seguro subir ao térreo? Edward perguntou. Sim, perfeitamente. Além disso,
O banheiro fica na parte de trás da casa e as janelas têm persianas. Todas as noites eu me deliciei com um banho à luz de velas. É o paraíso, Venetia disse, espreguiçando-se e sorrindo. Agora, tome o café enquanto eu preparo a banheira para você. 1 hora mais tarde, depois de um longo banho, Edward se sentia realmente renovado. Venetia buscou algumas roupas em seu quarto e fez um novo curativo sobre o ferimento dele. Céus, Edward! Venetia comentou quando ele descia as escadas de volta ao porão. Você é muito alto quando está em pé. Agora, acho que terei que sair para a rua, pois a única coisa que sobrou na cozinha foi a comida dos gatos. E, acredite, até mesmo eu tenho alguns limites, ela disse, sorrindo. Não. Deixe que eu vá. Não seja idiota, Edward. Sou treinada para me misturar e desaparecer em meio à multidão, enquanto você, Monsieur Leconte, vai chamar a atenção como se fosse um farol no meio de uma noite escura. Deixe comigo. Não vou demorar. Antes que Edward pudesse impedi-la, Venetia saiu pela porta do porão. Voltou depois de 20 minutos com 2 baguetes frescas. Pela primeira vez, há um bom tempo, ele comeu vorazmente e achou a volta do apetite um bom sinal. Fiz contato com a minha rede e eles estão desenvolvendo um plano para tirar você da França assim que for possível, Venetia explicou. O que acha de uma temporada em Londres? Meus amigos estão em contato com o quartel-general da França Livre 13, do general de Gaulle. Todos eles gostariam muito de desfrutar de sua companhia e de receber algumas informações. Se conseguirmos levá-lo até lá inteiro, é claro. É uma pena que você seja tão alto. Venetia acrescentou. Será muito difícil escondê-lo. Mas... E minha irmã, Sophia? E sua amiga, Constance? Edward balançou a cabeça negativamente. Não posso simplesmente abandoná-las e escapar sozinho. Para ser honesta, Edward, pelo bem da sua irmã, provavelmente é a melhor coisa que você possa fazer, Venetia afirmou. Como já lhe contei, você está no topo da lista das pessoas mais procuradas pelos alemães no momento. E todos nós esperamos que sua viagem não demore muito. Os planos para uma invasão dos aliados estão progredindo bem. Gostaria muito que Sophia pudesse ficar aqui em Paris comigo, Edward suspirou. Bem, não há como voltar atrás agora. Consegui enviar uma mensagem para o sul sobre a chegada iminente de sua irmã. Eles vão ficar em alerta e farão de tudo para ajudá-la. Obrigado, Venetia, Edward disse, com uma gratidão sincera. Eu as enviei para lá, confiante de que poderia alcançá-las em seguida. Bem, isso é impossível, não há como negar os fatos. Vi seu rosto em alguns cartazes colados pela cidade quando saí. Você é famoso em Paris, Edward. É por isso que deve sair da França o quanto antes. Isso significa que você assumirá um risco para me ajudar. Nada além do que já estou acostumada, Venetia disse, levantando as sobrancelhas e abrindo um sorriso. Mas é hora de fazer os preparativos para ir embora, antes que nossa sorte acabe. Vamos partir amanhã. Edward assentiu, relutante. Não preciso dizer que lhe agradeço por tudo o que fez e está fazendo por mim. Bem, herói, Venetia respondeu bruscamente, para esconder sua emoção. Pelo que me contaram, com todas as vidas que você salvou nos últimos 4 anos, eu diria que é uma honra poder ajudá-lo. Comini e Sophia desceram muito cansadas do trem na estação de Toulon. Uma chuva inclemente castigava o lugar e o céu estava enegrecido quando saíram da plataforma de embarque. Comini foi até a bilheteria e falou através da grade com o vendedor. Com licença, Monsieur. Quando o próximo trem partirá para Gassim pela Via Litorânea? Amanhã de manhã, às 10 horas, o vendedor disse, sem qualquer intenção de demonstrar cortesia. Entendo. Sabe se há algum hotel onde poderíamos passar a noite? Vire à esquerda. Vai encontrar um lugar na esquina dessa rua, o vendedor disse, olhando para a aparência maltratada de Comini e baixando uma cobertura por trás da grade.
Komini pegou Sophia pelo braço e elas marcharam pela rua até chegarem ao hotel que o balconista havia sugerido, ambas agora encharcadas pela chuva torrencial. Embora fosse desmazelado, pelo menos o hotel era aquecido. O recepcionista ofereceu um quarto a Komini por um valor que normalmente poderia pagar por acomodações no Ritz, e ela ajudou Sophia, exausta e ensopada, a ir até o andar superior. Uma hora mais tarde, depois que as duas mulheres haviam se lavado e se secado, Komini levou Sophia até o restaurante e fez com que ela se sentasse. Estamos quase em casa, Komini disse, tentando reconfortá-la. Por favor, Sophia, tente comer alguma coisa. Nenhuma das duas conseguiu comer muito. Komini pensava em Sarah, Edward e Vinetia. Disse a si mesma que deveria ficar feliz por ela e Sophia estarem livres e alojadas num quarto quente e seco. Além disso, ela fora treinada para esse tipo de operação e, finalmente, chegou a hora de provar seu valor. Uma voz interrompeu seus pensamentos. Está viajando para longe, madame. Ela se virou e viu um rapaz sentado à mesa ao seu lado, observando ambas com interesse. Estamos voltando para casa, Komini respondeu, cautelosamente. Moramos mais adiante, no litoral. A região da Côte d'Azur. Acho que não há lugar mais belo do que esse na terra, ele comentou. Tem razão, monsieur. Esteve visitando parentes? O homem perguntou. Sim, Komini disse, tentando conter um bocejo. E a viagem de volta é longa. Qualquer viagem feita nos dias de hoje traz muitas dificuldades. Eu sou engenheiro agrônomo, então viajo por toda parte e vejo muitas coisas. O homem disse, levantando as sobrancelhas. Estão viajando desacompanhadas? Sim, mas não estamos longe de casa, Komini respondeu, ficando nervosa com tantas perguntas. É muito corajoso de sua parte, fazer isso numa época difícil como esta. Especialmente porque percebo que sua companheira. O homem gesticulou, tapando os olhos com as mãos. Komini entrou em pânico. O que estava fazendo ali, exposta, sentada num restaurante com a irmã visivelmente cega de um homem procurado pela Gestapo? Não, minha irmã não é cega. Ela está simplesmente cansada. Venha, Claudine. Já passou da hora de nos recolhermos, ela disse, permitindo que Sophia se levantasse da mesa sozinha, segurando em seu cotovelo apenas no último momento, antes de deixarem o salão. Quem era aquele homem? Sophia sussurrou, amedrontada. Não sei, mas acho que não devemos ficar aqui. Quando seu pé tocou o primeiro degrau da escada que a levaria ao andar superior, alguém agarrou seu ombro e Komini quase pulou de susto. Era o homem que havia lhe falado no restaurante. Madame, eu sei quem vocês são, ele disse, falando em voz baixa. Não tenha medo, seu segredo está seguro comigo. Um amigo me alertou para o fato de que uma jovem com essas características, ele disse, apontando para Sophia, passaria por aqui e pediu que ajudasse, junto com as pessoas que a estivessem acompanhando. Vi vocês na estação de Marseille e teria me apresentado antes, mas percebi o que aconteceu com sua amiga no trem. Vim para ajudá-la a chegar em segurança ao seu destino. Conheço muito bem o irmão de Mademoiselle Sophia. Komini permaneceu em silêncio, em meio à agonia da indecisão. Ele é um herói, madame, prosseguiu, com um olhar intenso. Quando ele usou o codinome de Edward, Komini assentiu. Obrigada, monsieur. Somos muito gratas por sua ajuda. Amanhã, vou escoltá-las até a casa da Mademoiselle no litoral. Meu nome é Armand e estou às suas ordens. Boa noite. Podemos confiar nele? Sophia perguntou, deitando-se na cama alguns segundos depois. Se a Gestapo não chegasse até a manhã seguinte, então Komini sabia que poderiam confiar no homem. Mas não disse isso a Sophia. Sim, acho que podemos. Seu irmão, com todos os contatos que tem na resistência, deve ter enviado algumas mensagens aos seus aliados. Gostaria de saber quando Edward vai conseguir se juntar a nós, Sophia suspirou. Oh,
Constance. Não consigo parar de pensar no que aconteceu com a pobre Sarah. O que podemos fazer? Temos que ter esperança de que ela será interrogada, depois liberada e que voltará a nos encontrar. Durma agora, Sophia, e saiba que, amanhã, estaremos num lugar seguro. Na manhã seguinte, após um café da manhã com pão fresco e até mesmo um croissant recém-saído do forno, Comini sentiu-se relativamente renovada. Armand lhe fez um sinal do outro lado do restaurante enquanto tomava seu café, depois se levantou e olhou para o relógio. Foi um prazer conhecê-la, madame. Vou partir agora e irei até a estação para pegar o trem que segue pela via do litoral, ele disse, com um sorriso, antes de deixar o restaurante. Alguns minutos após a saída de Armand, Comini guiou Sophia pela rua em direção à estação e Armand as cumprimentou com um toque em seu chapéu quando as viu chegar. Depois de comprar 2 bilhetes e de levar Sophia até um banco na plataforma, Comini viu que Armand estava lendo um jornal tranquilamente. A pequena composição se aproximou e todos os passageiros se amontoaram ao redor das portas do vagão, numa atitude muito diferente da que o povo britânico teria. Conduzindo Sophia até o trem, Comini fez com que ela se sentasse na janela. Procurou por Armand, mas o francês obviamente desaparecera no segundo vagão. A jornada até Gassin levou pouco mais de 2 horas. Comini olhava para as várias vilas litorâneas que, durante o verão, ficavam ao redor do mar azul escuro. Agora, no início de dezembro, as ondas que quebravam na costa eram de um tom de cinza tristonho. Comini estava tremendo de frio e esperava encontrar calor quando chegassem ao Château. Felizmente, a viagem de trem não teve qualquer complicação e elas desembarcaram na estação de Gassin em meio a uma forte chuva. Quando o trem voltou a seguir seu caminho e o pequeno número de passageiros se dispersou, apenas elas e uma carroça puxada por uma mula aguardavam pacientemente por mais instruções. Alguns minutos depois, Armand surgiu na estação, empurrando 2 bicicletas. Comini olhou para ele, horrorizada. Monsieur, creio que entende que Sophia não tem condições de pedalar uma bicicleta. Que tal usarmos a carroça? Ela sugeriu. Charlotte, a mula, leva as cartas até a vila de Gassin, no alto do morro, Armand disse, olhando para o animal com carinho. Mas seu desaparecimento poderia alertar os aldeões sobre a presença de Sophia. Tenho certeza de que ela não diria nada. Charlotte certamente é digna de confiança, ele disse, com o início de um sorriso aparecendo em seu rosto enquanto ele e Comini se divertiam com o absurdo daquela ideia. Mas não posso dizer o mesmo sobre o dono dela, o carteiro. O Château fica a 5 minutos daqui se usarmos as bicicletas. Basta que Sophia segure firme em mim. Não. Sophia estava escandalizada. Não posso fazer isso. Mademoiselle, é o que você tem que fazer, ele disse, olhando para Comini. Bem, pegue isso, Armand disse, entregando-lhe a pequena mala de Sophia, e ela colocou na cesta da bicicleta. E ajude-me a fazer com que a mademoiselle suba na bicicleta. Por favor, não me obrigue a fazer isso. Sophia implorou, chorosa. Encharcada com a chuva, Comini perdeu a paciência. Sophia, pelo amor de Deus. Suba logo ou vamos todos morrer de pneumonia. A rispidez na voz de Comini silenciou os protestos de Sophia, e os dois ajudaram a montar na traseira da bicicleta. Coloque os braços ao redor da minha cintura e segure firme, Armand instruiu. Isso. Vamos lá. Armand pedalava pela estrada esburacada com Sophia agarrada a ele com todas as suas forças. Comini o seguiu e, vários minutos depois, enquanto os pingos da chuva escorriam pelos cabelos tingidos de louro, Armand saiu da estrada principal. Alguns metros após entrarem na via secundária, ele parou para deixar que Comini o alcançasse. Pronto, mademoiselle. Seu primeiro passeio de bicicleta. Disse, ajudando Sophia, trêmula, a descer do veículo, indicando a Comini que fizesse o mesmo. Precisamos caminhar a partir desse ponto, pois a trilha é difícil demais para as bicicletas. Estamos entrando pelos fundos do Château,
por uma rota que vai nos levar aos vinhedos e diretamente à cave. A boa notícia é que não cruzamos com ninguém desde que deixamos a estação, ele disse enquanto conduzia Sophia na trilha esburacada e lamacenta. A chuva estava do nosso lado. Já chegamos? Sophia perguntou. Quase. Chegaremos na cave em alguns minutos, ele disse para reconfortá-la. Graças a Deus! Sophia exclamou, ofegando com o medo e a exaustão. Jacques está esperando por vocês, Armand disse. O som daquele nome pareceu acelerar os passos de Sophia. Uma estrutura grande e bem cuidada apareceu em seu campo de visão, e Armand abriu as enormes portas de madeira do lugar. Comini tinha vontade de chorar de alegria quando conseguiram sair da chuva. O interior da estrutura era um espaço vasto e escuro, preenchido pelo cheiro da fermentação das uvas. Imensos tonéis de carvalho estavam colocados contra as paredes e uma figura apareceu numa das portas que ficava entre dois daqueles artefatos. Sophia. É você? Sussurrou uma voz por entre as sombras. Jacques. Sophia estendeu seus braços finos infantis, e um homem alto e corpulento, com cerca de 40 anos, com o rosto marcado por rugas e bronzeado pelo trabalho sob o sol, aproximou-se dela. Minha Sophia. Graças a Deus, você está bem. O homem a abraçou com força contra o peito forte e Sophia chorou em seu ombro. Ele acariciou seus cabelos encharcados e sussurrou carinhosamente em seu ouvido. Não se preocupe, Jacques está aqui com você, agora. Vou cuidar de você. Comini e Armand observaram a demonstração de afeto em silêncio. Em seguida, Jacques olhou para eles. Obrigado por trazerem essa menina para casa, ele disse a ambos, com a voz embargada pela emoção. Achava que ela não conseguiria chegar até aqui. Alguém os viu chegar? Jacques, não conseguíamos enxergar 2 centímetros à nossa frente debaixo de toda essa chuva, Armand riu. Não poderia haver uma ocasião melhor. Ótimo. Bem, senhoras, a lareira da minha casa está acesa e vocês duas precisam trocar essas roupas molhadas, Jacques disse, removendo seus braços do corpo de Sophia e aproximando-se de Armand. Obrigado, meu amigo. Tenho certeza de que o conde nunca se esquecerá do que fez por ele. Não fiz quase nada. É a essa dama que você deveria agradecer, Armand indicou Comini. Onde está Chará, a governanta de Sophia? Jacques perguntou a Comini. Monsieur, eu. Sarah foi presa pouco antes de chegar a Marsella, Armand interrompeu. Quem é esta, então? Jacques perguntou, encarando o Comini com desconfiança. Uma amiga de confiança do conde, e é uma de nós. Não tenho dúvida de que a própria Constance vai explicar tudo em seu devido tempo, Armand explicou. Certo, Jacques aceitou a ideia, mas calmo. Venha, Sophia, você precisa se aquecer. Sei que receberemos mais notícias suas em breve, ele disse, indicando Armand com um meneio de cabeça. É claro. Adeus, Madame Constance. Tenho certeza de que não será a última vez, Armand disse com um sorriso amistoso. Muito obrigada por sua ajuda, Comini disse, sinceramente. Ainda viajará por muito tempo? Esse não é o tipo de pergunta que se deve fazer em tempos como estes. Tenho muitos lares, ele disse, piscando o olho. Em seguida, levantando a gola da jaqueta encharcada para cobrir suas orelhas, Armand deixou a vinícola. Siga-me, Jacques disse para Comini enquanto conduzia Sophia por entre os imensos tonéis até a outra porta. Ao abri-la, levou-as a uma cozinha bem arrumada, e um calor abençoado tomou conta de Comini ao entrar numa pequena sala de estar com algumas toras de lenha queimando na lareira. Vou subir e buscar roupas secas para vocês. As que trouxeram na bagagem estarão tão encharcadas quanto as que estão usando agora, Jacques disse, indicando a mala de couro, que havia deixado uma poça no piso de pedra. Oh, Constance! Sophia exclamou enquanto tirava seu casaco e o entregava a ela. Nunca me senti tão bem só por ter chegado ao destino de uma viagem. Sim, a viagem foi terrível.
Mas estamos em segurança agora, Sophia, e você pode descansar. Jacques desceu as escadas com 2 camisas grossas de lã de carneiro e 2 blusões de lã. Estas terão que servir por hora, ele disse, resmungando, enquanto entregava um pedaço de pano para que elas pudessem secar os cabelos ensopados. Vou fazer café e preparar um pouco de comida enquanto vocês se trocam, ele disse ao deixar a sala, fechando a porta. Fico me perguntando por que Jacques não nos leva até o Château, Sophia disse enquanto Comini ajudava a despir o restante das roupas molhadas. Tem um armário cheio de roupas limpas lá. Comini, sem saber onde o Château ficava ou quais eram os planos traçados para elas, deu de ombros. Tenho certeza de que ele achava que o mais importante era ter certeza de que você está bem, seca e aquecida. Sim, e estou muito feliz por estar aqui. O Château é meu lugar favorito em todo o mundo, Sophia disse enquanto seus dedos tateavam pelos botões da camisa de Jacques, que lhe caía pelo corpo até os joelhos. Agora, sente-se aqui ao lado da lareira e saque seus cabelos, Comini disse enquanto se despia e organizava a pilha de roupas molhadas, que precisariam ser torcidas numa pia antes de serem colocadas em frente ao fogo para secar. Jacques ressurgiu da cozinha, trazendo uma bandeja com café e colocou-as sobre a mesa de centro. Comini tomou o café em silêncio, escutando Sophia conversar com Jacques. Ela perguntava a ele sobre os trabalhadores da vinícola. Infelizmente, Sophia, sou o único que resta. Todos os outros homens partiram para lutar na guerra ou foram mandados à Alemanha para trabalhar nas fábricas de armamentos. Eles me deixaram aqui na cave porque o álcool que eu produzo serve como combustível para seus torpedos. Há uma fábrica que faz centenas deles a poucos quilômetros daqui. Da última vez que vieram me visitar, eu disse que não podia lhes dar o que precisavam. Disse que eles mesmos bebiam demais e que meu estoque havia terminado, Jacques disse, com um brilho nos olhos. É claro que eu estava mentindo. Mas eu achei que houvesse poucos alemães aqui, Sophia disse. Achei que este lugar fosse seguro. Infelizmente, muita coisa mudou desde a última vez em que você esteve aqui, Jacques suspirou. Todos vivem com medo, como em Paris. Houve uma execução pública na pista de corridas de La Fox, perto de Saint-Tropez, há poucas semanas. Os alemães fuzilaram 4 membros dos maquis, dos quais nosso bravo amigo Armand é membro. São tempos difíceis e todos nós precisamos ter muito cuidado. Mas o Château, a governanta, as arrumadeiras, todas se foram. O Château está fechado há 2 anos. Mas quem irá cuidar de nós enquanto estivermos vivendo lá? Jacques segurou a mão de Sophia. Mademoiselle, vocês não irão morar no Château. É perigoso demais. Se Edward conseguiu escapar, será o primeiro lugar em que virão procurá-lo. E, se eles encontrarem lá, certamente irão prendê-la e levá-la para ser interrogada. Afinal, vocês estavam vivendo sob o mesmo teto quando seu irmão levava sua corajosa vida dupla. Mas eu não sei de nada, Sophia disse, entrelaçando os dedos, em desespero. O que eles podem querer comigo? Além disso, eu nem sei se o meu pobre irmão está vivo ou morto. Comini percebeu quanto Sophia fora protegida por Edward. Em termos de privação física, nada havia mudado para Sophia nos últimos 4 anos. Ainda vivia a mesma vida confortável que tinha antes do início da guerra. Os tecidos finos, com os quais a indulgência do seu irmão e a riqueza da família sempre envolveram, acabaram por blindá-la de qualquer perigo que pudesse haver enfrentado. Sophia, minha querida, você precisa entender que não pode ser vista aqui. Seu irmão não lhe explicou? Ele não a enviou para o Château para morar nele abertamente. Você seria capturada pelos alemães assim que eles tomassem conhecimento de sua presença, Jacques explicou, novamente. Não, ele a enviou até aqui porque sabe, assim como eu, que é um esconderijo seguro que você pode usar até que a guerra termine. E não terá que ficar lá por muito tempo, garanto para você. Onde fica esse esconderijo? Sophia perguntou, com medo. Vou lhe mostrar mais tarde,
depois que comermos. Em relação a Madame Constance, ela passará a morar nesta casa, comigo. Diremos que ela é minha sobrinha, caso alguém pergunte. Tem certeza de que não é melhor eu seguir meu próprio caminho? Comini sugeriu. Talvez Armand possa me ajudar a entrar em contato com uma rede local e eu posso voltar à Inglaterra. Eu. Mas quem cuidaria das necessidades da Mademoiselle Sophia? Jacques perguntou, horrorizado com a sugestão de Comini. Como homem, há algumas coisas que eu não tenho condições de fazer, disse constrangido. A presença dela aqui nunca poderá ser descoberta. Não posso simplesmente ir até a vila para contratar alguém. Não confio em ninguém. Constance, não me abandone aqui. Sophie exclamou. Não vou conseguir sobreviver sozinha. Você sabe disso. Por favor, você precisa ficar comigo, suplicou, procurando pela mão de Comini. E, mais uma vez, qualquer ideia que tinha de se afastar da família de Lamartinières desapareceu no ar. Comini pegou a mão de Sophia e, resignando-se, assentiu. É claro que não vou abandoná-la, Sophia. Obrigada, Sophia disse, sentindo-se aliviada, e Comini percebeu que a francesa instintivamente pousou uma mão protetora sobre o ventre ao dizer aquilo. Sophia voltou a encarar Jacques. O esconderijo fica aqui. Nesta casa? Não, isso seria impossível. Os alemães vêm aqui com frequência, sempre que têm vontade de encher suas barrigas com vinho e seus torpedos com o álcool que a vinícola produz, Jacques disse, com um longo suspiro. Como disse, vou levá-la até lá depois que comermos. Comini ficou satisfeita ao perceber que Sophia comeu todo o cozido de feijões e legumes que Jacques preparou. De repente, fiquei com tanta fome, Sophia disse, sorrindo. Deve ser o ar da Provença. Comini levou Sophia de volta à cadeira em frente à lareira e fez com que se sentasse. Ela bocejou. Estou com tanto sono, Constance. Quase não consigo manter os olhos abertos. Então, feche-os, Comini sugeriu. Quando teve certeza de que Sophia adormecera, Comini foi até a cozinha da casa e ajudou Jacques a lavar as panelas e os pratos. O rosto de Jacques tinha uma expressão grave enquanto ele guardava os pratos no armário. O lugar onde Sophia terá que se esconder não será de seu agrado, embora eu tenha tentado deixá-lo o mais confortável possível. Talvez a única vantagem seja o fato de que Sophia não consegue ver luzes em sua vida, Jacques suspirou. Para qualquer humano que consiga enxergar, eu acho que realmente seria um destino pior do que a morte. Vamos esperar que não demore muito até que a guerra termine e que Sophia possa estar livre. Que todos nós possamos estar livres, Comini murmurou consigo mesma, em inglês. Ela deve ser levada para lá assim que for possível. Não mencionei isso na frente dela, mas a Gestapo esteve aqui ontem, fazendo uma busca em toda a cave no Château. Provavelmente receberam notícias sobre o desaparecimento de Edward. Mesmo assim, eles nunca encontraram o lugar onde ela ficará escondida, ele disse, reconfortando-a. E você, madame? Como acabou se tornando a governanta de Sophia? Bem, eu. Jacques percebeu a incerteza nos olhos dela. Madame, minha família administra a vinícola da família de Lamartinières há 200 anos. Edward e eu crescemos juntos, desde pequenos. Ele era o irmão que eu sempre desejei ter. Nós dois compartilhamos os mesmos sonhos para nosso país. Como você viverá sob o meu teto durante algum tempo, acho que pode confiar em mim. Sim, Comini disse, respirando fundo e relatando sua história. Jacques escutou calmamente, sem desviar os olhos do rosto da inglesa. Portanto, você é uma agente de elite, cujos talentos, até agora, estavam sendo desperdiçados, ele concluiu. É uma pena. Mas, pelo menos, se a Gestapo voltar aqui e encontrá-la comigo, não estarei lidando com uma amadora. Provavelmente eles têm uma fotografia sua em seus arquivos, não é? Provavelmente não. Além disso, minha aparência está bem diferente agora. Descolori os cabelos. Ótimo.
Amanhã vou pedir novos documentos para você, dizendo que você é minha sobrinha e que veio de Grimaud para me ajudar a engarrafar o vinho e a cuidar da casa. O que acha? Jacques perguntou. Cominier imaginou quantos nomes falsos ainda teria que utilizar antes de deixar a França. É claro, Jacques. Se você acredita que isso será o melhor a fazer, eu concordo. Felizmente, no seu caso, você poderá ficar com o quarto ao lado do meu, no andar de cima, Jacques prosseguiu. É horrível que Sophia não possa desfrutar das mesmas acomodações, mas você precisa entender, Madame Constance, que se a Gestapo decidisse chegar aqui no meio da noite, sua cegueira nos impediria de escondê-la. E eu jurei ao irmão dela que a manteria salvo. Ela, e nós, devemos fazer o que for necessário. É claro. Além disso, receio que há algo que você deva saber, Cominier comentou. Ela decidiu contar a ele toda a verdade sobre Sophia. Ela está grávida. O rosto de Jacques demonstrou todo tipo de emoção ao ouvir aquele comentário, e o último foi uma expressão de horror. Como? Quem fez isso? Edward já sabe? Não. Na verdade, Sophia ainda não me contou. Foi Chará, a governanta, quem confirmou. Ela conhece intimamente. E isso, Monsieur, não é o pior, Cominier disse, respirando fundo. O pai é um oficial alemão do alto escalão da SS. Aquela última informação fez com que Jacques caísse num silêncio profundo. Lamento ter que lhe dizer isso, Cominier disse, percebendo o choque do francês. Minha pequena Sophia. Eu simplesmente não consigo acreditar, Jacques disse, balançando a cabeça negativamente. E eu pensava que o único perigo eram os alemães. Mas, se alguém souber que o pai do filho de Sophia é um oficial da SS, ela sofreria a ira de toda a França. Há algumas semanas, uma mulher que as pessoas sabiam estar dormindo com o inimigo desapareceu durante a noite da casa onde morava, na vila que fica aqui perto. Seu corpo foi encontrado numa praia mais adiante, no litoral. Ela foi espancada até a morte e seu corpo foi jogado no mar, Jacques disse, desconsolado. Madame, a situação não poderia ser pior. Eu sei, Cominier respondeu, preocupada. Mas o que podemos fazer? Tem certeza de que ninguém mais sabe a respeito do caso que ela tinha com esse oficial? Ou das consequências desse relacionamento? Sim, tenho certeza. Graças a Deus, Jacques suspirou. É assim que as coisas devem permanecer, então. Talvez tudo o que eu possa dizer é que Edward me disse, certa vez, que gostava do homem em questão. Que, se a vida fosse diferente, eles poderiam até ser amigos. Frederic nos ajudou a escapar de Paris, Cominier acrescentou. Acredito que ele seja um bom homem. Não. Jacques negou com a cabeça, veementemente. Ele é um alemão e violentou nossa terra e nossas mulheres. Eu concordo, mas, às vezes, o distintivo que você é obrigado a usar não indica, necessariamente, o tipo de pessoa que você é. Ou a quem você realmente é leal, ela suspirou. Portanto, é essa situação. Então é ainda mais importante que Sophia continue escondida. Mesmo assim, não sei dizer quais serão as consequências para ela quando esta guerra finalmente chegar ao fim, Jacques declarou, com a voz grave. Balançou a cabeça negativamente mais uma vez e levou a mão à testa. Você precisa entender que eu a amo como se fosse a minha própria irmã. Não suporto pensar que... Ele estremeceu e balançou a cabeça. A guerra nos transforma em tolos, de várias maneiras. E agora, arruinou a vida de uma bela jovem. Não cabe a mim tomar a decisão sobre o futuro dela, mas, mesmo que seja mãe solteira, ela terá dificuldades. Vamos esperar que Edward sobreviva à caçada que os alemães estão empreendendo contra ele e que, mais uma vez, seja capaz de assumir as rédeas da vida de Sophia. Por enquanto, você e eu teremos que fazer o que pudermos para protegê-la. Mais tarde, naquela mesma noite, Jacques levou Sophia de volta à avião dos imensos tonéis de vinho, construídos com madeira de carvalhos russos,
Descansavam, com seus 6 metros de altura, para proteger e estimular a fermentação do líquido em seu interior. Jacques parou em frente a um tonel perto dos fundos da cave. Em seguida, postou-se sobre uma pequena escada em frente à imensa torneira, removeu e entrou no tonel. Enquanto Sophie e Comini esperavam, ouviram o som de tábuas se movendo dentro da estrutura. Finalmente, a cabeça de Jacques apareceu pelo buraco. Você terá dificuldades para entrar aqui, Mademoiselle Sophia, mas não se preocupe. Estarei aqui para ajudá-la. Madame Constance, pode ajudá-la a entrar aqui e depois juntar-se a nós. Nós vamos entrar no tonel de vinho. Sophia disse, confusa. Não vou ter que me esconder aí nas próximas semanas, não é? Pegue a mão de Jacques e ele ajudará a passar pela entrada. Comini insistiu enquanto ajudava Sophia a subir a escada e entrar no barril, como Jacques fizera. Sophia desapareceu no interior enegrecido do barril e Comini conseguiu ouvir Jacques falando gentilmente com ela. Agora é sua vez, Madame Constance. Sua voz ecoou pelo interior da estrutura. Comini subiu a escada e repetiu o mesmo processo. Quando olhou para dentro do barril, viu que 3 das tábuas em sua base foram removidas. Sophia e Jacques, que seguravam um lampião, estavam no meio da escuridão sob o barril. Ela se enfiou pelo buraco e logo estava ao lado deles. Sigam-me, Jacques disse, agarrando Sophia com uma mão e segurando o lampião com a outra. Comini se agachou enquanto tentava se esgueirar pela passagem estreita, agradecendo a Deus pelo fato de que Sophia era cega e estava acostumada com a escuridão intensa. O túnel não era muito mais do que isso, parecia se estender indefinidamente. Apesar de não ser claustrofóbica, até mesmo Comini ficou abalada quando Jacques alcançou uma porta baixa e a destrancou. Os dois entraram num quarto pequeno, o qual, como Comini percebeu, tinha uma janela pequena e era cercada por grades instaladas na parede de tijolos. Quando os olhos de Comini se ajustaram à escuridão, ela viu que havia uma cama, uma poltrona e uma cômoda. Havia até mesmo um colchão colocado sobre o chão de pedras ásperas. Onde estamos, Jacques? Sophia perguntou, segurando no braço do homem com força enquanto ele a fazia se sentar na poltrona. Está muito frio aqui e sinto um cheiro horrível de umidade. Estamos no porão do Château, Jacques disse. A porta ao lado leva até a adega. Você estará segura aqui, Sophia. Quer dizer que terei que ficar aqui embaixo? Neste lugar frio e úmido. E passar por aquele túnel imenso sempre que quiser sair do meu quarto. O pânico começava a dominar o rosto de Sophia. Você não pode me deixar aqui embaixo, Jacques, por favor. Mademoiselle Sophia, desde que ninguém a veja entrando no château pelas portas da casa, é claro que você pode subir as escadas, já que todas as janelas e as venezianas estão fechadas. E, talvez, dar um passeio no jardim murado, onde ninguém poderá vê-la. Mas, para sua própria segurança, e, certamente, durante os próximos dias, é aqui que você tem que ficar. Mas e quando eu precisar me lavar? A voz de Sophia estava próximo da histeria. E todas as outras coisas que uma dama precisa fazer? Jacques abriu uma porta e iluminou o interior com o lampião. Há instalações adequadas aqui. Comini olhou para dentro do pequeno cômodo e viu um pequeno lavatório junto a uma torneira. O lampião que Jacques trazia subitamente se apagou, e os 3 ficaram imersos na escuridão total. Este é o mundo de Sophia, Comini pensou enquanto Jacques se esforçava para reacender o lampião. E, por ora, olhando ao redor da sala que formaria a sua prisão, sentiu-se grata por Sophia não conseguir ver nada. Não posso ficar aqui sozinha. Sophia protestou, entrelaçando os dedos. Não posso. Você não tem escolha, Jacques disse com rispidez. Durante o dia, como eu disse, você poderá sair, mas, durante a noite, não poderemos nos arriscar. Comini. Sophia disse, estendendo a mão para tentar encontrá-la. Por favor, não me deixe aqui. Eu lhe imploro. Ela gritava, em desespero. Jacques ignorou os apelos de Sophia e continuou.
Também mostrarei a você, Madame Constance, como chegar até o château a partir deste quarto. A pessoa que projetou este cômodo era inteligente. Há duas saídas. Ele foi até a parede do outro lado do quarto e girou uma chave na fechadura de uma porta pequena. Ao abri-la, Comini viu que havia uma imensa adega. Jacques a levou até o final do cômodo e indicou uma escada. Estas vão levá-la diretamente até os fundos do château. Desde que nunca abra as janelas da casa, será possível usar a cozinha para pegar água e preparar comida para Sophia. Nunca, sob hipótese alguma, acenda o fogo ou a lareira. Estamos num vale e quem estiver na vila verá a fumaça. É claro, Comini concordou, sentindo-se reconfortada por haver outra maneira, mais palatável, de deixar a cela subterrânea. Vou deixá-la aqui com a Mademoiselle Sophia para que possa acomodá-la. Amanhã, você poderá levá-la para dentro do château, onde ela pode tomar um banho e pegar algumas roupas. Volto a enfatizar que nunca deve acender a luz no château à noite. Seria possível vê-la a milhas de distância e isso alertaria as pessoas sobre a presença de Sophia, ele reiterou. Entendi. Tem certeza de que consegue encontrar o caminho de volta? Vou deixar um lampião com você, Jacques disse, enquanto voltavam à cela onde Sophia chorava em silêncio, com as mãos no rosto. Sim. Quando Jacques as deixou, Comini sentou-se na cama ao lado de Sophia e segurou a mão dela. Sophia, minha querida, tenha coragem. Você só precisará ficar aqui durante a noite. Acho que é um preço pequeno a pagar por sua segurança. Mas este lugar é tão tenebroso. Esse cheiro. Sophia suspirou, apoiando a cabeça nos ombros de Comini. Constance, você pode ficar comigo até que eu adormeça? Sim, é claro que ficarei. Enquanto Comini embalava Sophia em seus braços como se fosse um bebê, começou a imaginar o que havia acontecido em sua vida para que fosse mandada até a França como uma agente da sua e, agora, tinha que agir como protetora e governanta de uma criança mimada e aristocrática. Edward estava sentado com Venetia num bosque espesso que os levava até um campo amplo e plano. Estavam em algum lugar perto da extremidade oeste de Tours, mas não sabia ao certo, pois os vários, e extremamente desconfortáveis, meios de transporte que teve que utilizar para chegar até lá fizeram seu senso de direção ficar confuso. Entretanto, conseguira chegar até ali e, agora, o homem que se agachou ao lado de Venetia estava correndo pelo campo com sua tocha, enquanto ouvia um zumbido baixo do motor de um avião que se aproximava. O homem sinalizou 3 vezes com a tocha para informar ao piloto que tudo estava bem, e o avião começou a descer em direção a eles. Bem, Edward, parece que você vai conseguir sair daqui. Envie lembranças minhas a Blighty, por favor, Venetia disse alegremente. É claro. Gostaria de vir comigo? Edward perguntou, virando-se na direção dela. E, por um momento, viu a ternura por baixo da fachada valente em seus belos olhos verdes. Se estivéssemos num mundo perfeito, é claro que gostaria. Não vejo meus pais há mais de 1 ano. Mas este não é um mundo perfeito, não é mesmo? E eu ainda tenho bastante trabalho a fazer por aqui. Como posso agradecê-la pelo que fez por mim? Edward perguntou com lágrimas súbitas embaçando sua visão ao pensar que deixaria Venetia para trás, em meio a muitos outros perigos. Apesar de sua doença, do encarceramento no porão e da jornada perigosa, o humor, a coragem e, acima de tudo, o espírito guerreiro de Venetia o encantavam e lhe deram esperança. Sentirei saudades. E eu também sentirei saudades suas, ela disse, repentinamente sorrindo. Se, por acaso, conseguirmos sobreviver a esta guerra, eu gostaria muito de vê-la novamente, Venetia. Eu também gostaria, ela disse, baixando os olhos, um pouco envergonhada. Venetia, eu. Instintivamente, Edward tomou nos braços e a beijou apaixonadamente nos lábios. Quando o avião pousou, ela se desvencilhou do abraço dele. E Edward viu que ela também tinha lágrimas nos olhos. Ele levantou o queixo de Venetia com um dedo. Tenha coragem, meu anjo.
Fique em segurança. Por mim. Depois desse beijo, eu certamente vou me esforçar, ela disse. Vamos, é hora de ir. Os dois correram pelo campo até o avião que levaria Edward em segurança para longe da sua pátria em direção à dela. Quando Edward estava prestes a embarcar, ele entregou um embrulho a Venetia. Por favor, se você ou outro membro da sua organização encontrarem alguma maneira de entrar em contato com a minha irmã no Chatel, isso vai provar a ela que estou em segurança. Vou fazer com que isso chegue às mãos dela, de uma maneira ou de outra, Venetia prometeu, guardando o embrulho em sua bolsa. Edward subiu os degraus da aeronave e virou-se outra vez. Boa sorte, meu anjo. Rezo para que nos vejamos em breve. Em seguida, entrou e fechou a porta por trás de si. Venetia observou o avião taxiar pela pista antes de ganhar velocidade para cruzar o Canal da Mancha a caminho de casa. Vamos, Claudette, precisamos partir, Tony disse, agarrando-lhe o braço e arrastando-a pelo campo. Venetia olhou desejosa para o céu noturno. A lua cheia transformava a geada sobre o campo num terreno mágico, com uma brancura resplandecente. E decidiu que Edward de Lamartinières era um homem que ela poderia amar. Um dia mais tarde, depois de confiar o embrulho de Edward a um mensageiro que estava viajando para o sul, Venetia embarcou no trem para voltar a Paris. Chegando ao novo esconderijo, largou sua bolsa de viagem com um suspiro de alívio e foi até a cozinha para ferver a água e preparar uma bebida quente. Boa noite, Fraulein. Estou muito feliz por finalmente poder conhecê-la. Venetia se virou e ficou paralisada quando reconheceu os olhos cinzentos e gelados do coronel Falk von Endorf. Uma semana mais tarde, depois de ser mantida presa no quartel-general da Gestapo, interrogada e brutalmente torturada por se recusar a revelar as informações que eles queriam, Venetia foi conduzida ao pátio. O oficial que a amarrou ao poste olhou para ela com uma expressão de nojo. Dê um último cigarro para uma garota, ela pediu, cambaleando um pouco e forçando-se a abrir um sorriso. Ele acendeu um cigarro e colocou nos lábios de Venetia. Ela deu 2 tragadas e fez uma prece silenciosa, enviando seu amor à sua família do outro lado do Canal da Mancha. Quando o oficial foi até sua posição e apontou a arma para seu coração, o último pensamento que cruzou a mente de Venetia, enquanto fechava os olhos, foi a lembrança do beijo de Edward de Lamartinières.